Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Lá, 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 lá. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações neste dia em que a Igreja celebra São Bernardo, grande devoto da Maria Santíssima, grande mariólogo, muitas coisas nos ensina. O evangelho que vamos meditar está em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar com o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Com que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
meus queridos, minhas queridas, Jesus termina o evangelho de hoje como terminou o de ontem. Ontem ele dizia para os presentes, né? Diante daquela situação que é mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que um rico salvar. A salvação é dom gratuito de Deus. Ele terminava dizendo que há últimos que são os primeiros e primeiros que são os últimos. Respondendo a Pedro, preocupado, e nós que deixamos tudo para te seguir. Então, para seguir Jesus, é preciso saber ser servidor como Jesus foi servidor. Quem não é servidor é explorador. Só tem dois lugares, ou serve ou explora. Seja lá qual for a nossa missão no mundo, o nosso trabalho profissional, nós precisamos, acima de tudo, sermos servidores do reino. Quem serve as pessoas com alegria, quem oferece o melhor de si com alegria, está realizando a sua missão de ser servidor no dia a dia. Pois bem, o reino dos céus não é, de fato, não é tal como. Ele é semelhante a um patrão que foi chamar trabalhadores para a sua vinha, como fazia naquele tempo. Tinha a praça onde ficavam as pessoas desempregadas o dia todo, e lá o patrão ia buscar trabalhadores. É como hoje, uma cidade onde tem agricultura, tem lá a cooperativa, na cooperativa ou na praça X, os patrões podem ir e encontram trabalhadores, sobretudo na segunda-feira. Pode escolher pessoas para trabalhar. Pois bem, o patrão saiu de manhãzinha, de madrugada, e foi buscar trabalhadores, encontrou-os, trouxe os que encontrou e combinou com eles um denário. Mas o patrão resolveu voltar às 9 horas. Falou, ide trabalhar na minha vinha, pagarei o que for justo. Voltou ao meio-dia, portanto, terceira vez. Voltou depois às 15 horas, quarta vez. E voltou depois às 17 horas. E aí vem o fechamento do evangelho de hoje. O patrão mandou que seu empregado fosse pagar aos trabalhadores da vinha, começando pelo último, e pagando a eles o mesmo salário, um denário, o valor de um dia de trabalho. Aliás, pagaram, esse é o pagamento. Mas isso provocou celeuma nos que trabalharam mais. E Jesus responde, não que pagou. Por que você está bravo? Não combinei com vocês um denário? Se eu quero dar, aí Jesus não fala em pagar. Não é se eu quero pagar a estes. Se eu quero dar a estes o mesmo que dei a você, meus irmãos e irmãs, a salvação de que Jesus promete a Pedro, aos discípulos, estavam preocupados, e nós que deixamos tudo para te seguir, vão ganhar 100 vezes mais aqui na terra e o reino dos céus. O reino é dom gratuito de Deus. Jesus nos dá o reino gratuitamente. E para que nós ganhemos o reino gratuitamente, é preciso que a gente saiba viver esse ensinamento de Jesus do final do Evangelho de hoje novamente. Estás com inveja porque estou sendo bom? Deus é gratuito, tudo é bondade. Ele não está pagando a ninguém. Se ele estivesse pagando, é porque nós tínhamos o direito. Nós não temos o direito de receber de Deus nada.
O seu amor é gratuito. A sua bondade é gratuita, representada no seu amor. Assim Jesus diz novamente: há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Pode ser que a gente, que começou a trabalhar mais novo no reino dos céus, que vem de uma família católica, praticante, somos os primeiros. Mas o amor terno de Deus faz com que ele se preocupe com os últimos, tanto quanto preocupou conosco. E para dar o seu ensinamento, para que o seu ensinamento fique bem claro, para que a gente entenda, e a gente ainda não entendeu isso. Ele continua privilegiando os últimos, para que a gente possa perceber que não é pagamento. Os últimos têm o direito, têm, pela graça de Deus, entre aspas, têm o direito a esse dom de Jesus, que é a vida eterna para todos. Que neste dia nós possamos ser também gratuitos em nossas relações, buscar servir sem cobrar e nos alegrarmos com a bondade de Deus, que se preocupa com os últimos, os trabalhadores de última hora. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.